verdadeiro fim de semana de eleição, aquele que foi vivido na Penha pela família da montanha. Primeiramente porque o sol reinou durante os 2 dias, algo raro na prova vimaranense, e depois porque o Demoporto rubricou uma exibição organizativa exemplar, com o ritmo de subidas a ser célere e a capacidade de resposta aos incidentes igual. Nota muito alta para o clube portuense. Para a história, ficará uma das melhores exibições de sempre de José Correia. O patrão e piloto da JC Group Racing Team ganhou uma nova alma com a aquisição da barqueta Norma FC20 e se em Mursa o segundo lugar foi o resultado possível, na Penha revelou um andamento muito forte, levou a uma vitória tão saborosa quanto justa. Basta dizer que os 2 melhores tempos absolutos do fim de semana são dele, na primeira e na terceira subida de prova, tendo nesta colocado na tabela de tempos a marca de 1:23.737, tendo rodado na Penha a uma média de quase 120 km por hora. Estou satisfeito, foi uma vitória merecida, portanto é uma adaptação ao carro. Mursa foi a primeira prova, aqui foi a segunda. Em Mursa tivemos um azar que andámos com o amortecedor rebentado, portanto o carro não estava nas melhores condições. Aqui o carro já estava operacional, portanto começámos desde o princípio a ter bons tempos e conseguimos atingir as expectativas que era o primeiro lugar. Mas que não se pense que foi uma vitória fácil, já que Hélder Silva, numa Ozella PA 2000 EV2 PA 30, campeão absoluto em título e líder do campeonato após a vitória em Mursa, lutou de forma intensa e terminou a apenas 730 milésimas, isto no somatório das 2 melhores marcas. Foi um duelo fabuloso e que entusiasmou os milhares de espectadores que rumaram à Penha durante os 2 dias de competição. O pódio absoluto ficaria completo com mais um dos heróis da jornada nortenha. Nuno Guimarães está a rodar a um nível muito alto aos comandos do Silvercar S2 da divisão Protótipos B, teoricamente menos forte. O capitão da montanha e da NJ Racing mete assim no seu bornal o segundo pódio da temporada da geral e começa a construir uma verdadeira época de sonho. Logo atrás dos 3 protótipos e a cheirar o perfume do pódio ficou o rei do GT. Vítor Pascoal voltou a estar imperial nas contas da sua categoria e venceu com tranquilidade, levando o Porsche 991 GT3 Cup a um 4º lugar absoluto final, que é tão relevante quando se sabe que o traçado da Penha não favorece as características deste tipo de carros. Nesta categoria, Gabriela Correia, no Mercedes AMG GT4, voltou a reclamar o 2º lugar, estando cada vez mais afoita na condução do potente carro alemão e mostrando que tem tudo para este ano começar a discutir as vitórias. O pódio do GT ficou fechado com Pedro Silva num Porsche 997 GT3. Foi um prémio justo para a exibição do companheiro de equipa de Vítor Pascoal, nesta que foi a primeira prova que disputou na temporada. Quanto à categoria Turismos, voltou a ter a maior fatia de participantes numa prova do CPM JC Group, 17. Luís Nunes conquistou na Penha a primeira vitória com o Skoda Fabia R5, dominando categoria e divisão 1, logrando ainda ser o 5º da geral. Foi mais uma faena de classe do foguete de Valpaços. Nas contas da divisão, o 2º posto foi assinado por Manuel Pereira, não sem que enfrentasse alguns problemas na caixa de velocidades do seu Mitsubishi Lancer Evo 6, que o forçaram a não concluir a 2ª subida de prova. Recuperou na 3ª e saiu da Penha com um pódio saboroso. 3º lugar nesta divisão T1 para o regressado Francisco Morgado, que apostou na regularidade para levar tranquilamente o seu Mitsubishi Lancer ao último degrau do pódio da divisão. E quem voltou a realizar uma exibição de fim de recorde foi Joaquim Teixeira. Mesmo a competir num traçado que não lhe agrada nem se adapta às características do seu Cupra TCR, o piloto transmontano dominou a divisão 2, foi 2º na categoria e 6º na geral. Vai estar claramente na luta pelo título nacional da categoria Turismos. Nesta T2, destaque para o ritmo forte que Paulo Silva conseguiu imprimir ao seu Audi RS3 LMS, justificando assim ter levado para Braga o troféu destinado ao 2º classificado. Já sem os problemas que o afetaram em Mursa, José Carlos Pouca Sorte provou que o seu novo Volkswagen Golf R35 tem tudo para ser um carro a ter em conta. Foi sempre muito competitivo na Penha e coroou a exibição com o 3º lugar na T2. Quanto à divisão de Turismos 1, repetiu-se o filme e o herói. Parecido Somaviel está claramente focado em fazer o pleno de vitórias na época. Nesta 2ª jornada do ano, o denominado bisturi de Faf não deu qualquer hipótese aos seus adversários e terminou com uma vantagem de 3,6 segundos sobre Bruno Carvalho. Este
está a tornar-se um dos rookies do ano, tal a velocidade que imprime ao seu bem preparado Citroën Saxo. A fechar o pódio da T3 ficou Alberto Pereira. O mesonfrense espreme todo o sumo do seu Honda Civic Type R e por vezes até o seca. Foi o caso na Penha, quando na última subida de prova tentou tudo para chegar ao segundo lugar e viu o motor do carro nipónico entregar a alma ao criador. Mas isto não marcha a capacidade competitiva que o antigo edil duriense ostenta em cada prova. Esta 43ª rampa da Penha Paisagem Protegida coroou Luís Silva num BMW M3 como rei desta segunda prova, isto no concerne ao Campeonato de Portugal Legends de Montanha, e é uma época de 2022 que está a roçar a perfeição para o famalicense. Fazendo jus ao seu cognome de canhão de Famalicão, o piloto do BMW M3 roda a um nível tão acima dos demais contendores entre os Legends que se foca mais em lutar por uma presença no top 10 absoluto da tabela de tempos das provas de montanha. Na Penha, e no agregado dos tempos das duas melhores subidas, Luís Silva terminou com um avanço de 27,3 segundos sobre João Macedo em BMW 328S, com este a repetir a segunda colocação obtida em Mursa. Mas nesta batalha pela segunda posição, de salientar o regresso aos bons resultados de Carlos Oliveira. Ainda não foi desta que teve um fim de semana isento de problemas no Ford CRS Cosworth, mas conseguiu garantir o terceiro lugar a apenas 1,2 segundos de Macedo. Realce para mais um resultado positivo de Sónia Pereira, a única piloto feminina a participar neste Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group, juntou ao fantástico terceiro lugar de Mursa um bom sétimo posto que a mantém na luta pontual pelo pódio final do campeonato. Entre os clássicos, segunda vitória da temporada para Fernando Salgueiro. O atual campeão de Portugal em título esteve sempre mais forte a extrair todo o sumo do seu Forscore MK1. Na segunda posição, a 6,7 segundos no somatório das duas melhores subidas, quedou-se Ricardo Loureiro no segundo Forscore MK2 do Caramulo Racing Team. Finalmente, quanto ao Campeonato de Portugal de Montanha 1300, este tem-se apresentado como uma das grandes novidades regulamentares da época de 2022 e, a avaliar pelas duas primeiras provas da época, é já uma aposta ganha pelo promotor, formado pela APAM e pelos clubes organizadores. 10 inscritos em Mursa e agora 11 na Penha, com uma grande variedade de carros distribuídos pelas duas divisões, carros modernos e carros clássicos, números maiores dos que habitualmente eram apresentados nas duas taças anteriores que, através de uma fusão, deram origem a este campeonato. E o equilíbrio é a nota dominante entre muitos dos candidatos ao pódio, com exceção do estratosférico Toyota Starlet superiormente guiado por Armando Freitas. Na Penha, Freitas repetiu a dose de Mursa e bastou-lhe as duas primeiras subidas de prova para garantir o segundo triunfo consecutivo da temporada. Mais interessante foi a refrega pelos dois restantes lugares do pódio, com 4 pilotos a degladiarem-se pelas duas vagas. Rui Amorim, no Citroën AX Sport, acabou por suplantar a concorrência, garantindo o segundo lugar, com Tiago Santos, também no AX Sport, a chegar na derradeira subida de prova ao terceiro posto, saboreando assim o seu segundo pódio da época, após o segundo posto em Mursa. 3 pilotos femininas presentes, com Eda Laranjeira a ser a melhor. A dama de aço levou o seu Peugeot 205 Rally ao sexto lugar, enquanto Rita Matos, no Fiat Uno 45, concluía no nono posto, logo seguida por Daniela Ferreira em Citroën C1, que fechou o top 10. Na luta dos clássicos 1300, José Pedro Figueiredo acabou por impor o seu Datsun 1200, não sem uma forte oposição por parte de Domingos Fernandes, segundo colocado no habitual Auto Bianchi A112. Agora, o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group Roma Sul, e já no próximo fim de semana vai enfrentar a icónica rampa PQP Rábida, terceira prova da temporada.